início a um culto, convido os irmãos a se colocarem de pé para estarmos entoando o cântico Não há Deus Maior.
dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça em nosso meio, em nossos corações. Bom dia, os irmãos também que nos acompanham online. Que o nosso bom Deus esteja presente em cada lar, em cada coração nesta manhã. E vamos iniciar o nosso culto orando, agradecendo o nosso bom Deus por o privilégio de mais um dia na sua casa. Bondoso Deus que está no céu, Pai, graças te damos, meu Deus, pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui na tua casa. Meu Deus, obrigada por cada família aqui representada, por cada irmão, meu Deus, que nos acompanha nesta manhã. Pai, que o teu nome seja sempre glorificado em nossas vidas, meu Deus, nos nossos lares, na nossa igreja. Ó, Pai, em toda a nossa vida, Pai. Fica conosco, abençoa tudo quanto vamos fazer aqui nesta manhã. Que tudo seja para a honra e glória do teu santo e precioso nome. Obrigada, meu Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Comunicações, como os irmãos sabem, irmãos, podeis sentar. Nosso pastor continua de férias, creio que no próximo domingo já estará aqui conosco, né? Os cultos da semana continuam, né? As terças de oração, só aqui no templo, né, Rei? E as quintas-feiras de estudo no templo e online, né? Então, vamos dar sequência. Convido os irmãos para se colocarem de pé, vamos fazer nossa leitura bíblica que se encontra, a leitura bíblica alternada, em Salmos 24, 1 e 2, Gênesis 1, 27, 31a, Salmos 95, do 1 ao 6. Eu faço o primeiro, os irmãos vão seguindo e assim vamos fazer. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e este era muito bom. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação, apresentemos-nos ante a sua face com louvores e celebremos-lo com salmos. O Senhor é Deus, e reinando sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e a largura dos montes são suas. Céu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinho e adoremos, Amém? Nesse momento vamos dedicar vidas e bens, nossos dízimos e oferta, né, ao Senhor. E os irmãos aí está a conta, né, também aqueles que estão distantes, né, a nossa chave Pix, os irmãos fiquem à vontade, né. E vou convidar a irmã Suzana, né, para nos ajudar com a regência desse hino. Vou pedir os irmãos que coloquem aqui um microfone para a irmã, por favor. Ela usa o da irmã.
Amém. Vou convidar a irmã Leonice para fazer a oração de agradecimento pelos dízimos e oferta. Pedir aqui meu marido para levar o microfone até ela. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença, meu Pai Celestial, para Te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Queremos Te pedir, Senhor Deus, nesta manhã, que o Senhor abençoe essa escola, ajuda que seja dirigido por Ti. Abençoe os irmãos que vai nos trazer a mensagem, que o Senhor possa colocar palavras, Senhor Deus, na boca de cada um, meu Pai. E que nós possamos receber a Tua palavra santa, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos receber a nossa mensagem bíblica pelo nosso irmão Marlon, né? Mais uma vez nós vamos orar, pedindo a Deus pelo nosso irmão. Vou convidar o irmão Alaécio para fazer essa oração, mesmo a irmã já tendo orando, né? Não é repetindo, mas clamando ao Senhor. Servo, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, colocando na boca dele aquilo que nós precisamos ouvir e aplicar nas nossas vidas, Senhor. Toma, Senhor, ele nas tuas mãos, abençoa-o, Senhor, que nós possamos sair daqui diferente de como nos entramos, Senhor, com a tua graça e a tua glória. É o que te pedimos no nome de vosso Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus, amém. Bom dia, irmãos. Que a paz do nosso bom Deus reine em cada vida aqui. Amém? Bem, irmãos, mais uma vez estamos aqui para tentar cumprir a nossa missão, que é levar a palavra, evangelizar de alguma forma, né? Cumprindo o mandamento do nosso bom Deus, né? Eu convido os irmãos para abrir a Bíblia dos irmãos em Salmos 1, versículo 27. 27 e 28 também, para ficar melhor ainda, né? Não, Salmos, errei. Gênesis 1, 27 e 28. Vamos discorrer bem breve, né? Sobre um tema sempre atual, né? Mais uma pergunta, né? Qual a minha resposta para Deus a respeito do que nós vamos falar aqui esta manhã, né? Qual a resposta que você tem? Qual a resposta que eu tenho para nosso bom Deus a respeito da família, governo e igreja, né? É uma pergunta e, ao mesmo tempo, os irmãos vão ter a sua resposta e vou só fazer o facilitador. Então, lá em Gênesis, agora eu acertei, né? Não é mais Salmos não, né? Gênesis 1, 27, né? E 28. Todos os irmãos conhecem bem essa passagem, né? Conforme lerei para os irmãos. Tenho que ir pelo celular, que é mais rápido do que pela Bíblia, né? E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra, né?
Os irmãos devem estar pensando, mas um texto tão conhecido, que já discorremos várias vezes, né? O que isso vai dizer sobre essas instituições, né? Bem, irmãos, a primeira instituição que nós deveríamos focar é a instituição básica, né? É a base principal, que é a família, né? No plano de Deus, essas 3 instituições deveriam trabalhar harmoniosamente, uma fortalecendo a outra, né? Uma dando sustento para a outra, né? Então, pela vontade de Deus, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Então, vem a família. Se a família for fortalecida, as outras instituições, com certeza, vão funcionar da mesma forma, né? Vão funcionar corretamente. O governo vai ter governos que vão governar para uma comunidade sem a corrupção, sem os interesses pessoais, trabalhando com a impessoalidade, ou seja, no bem comum de todos, né? E a igreja da mesma forma. Aí a gente imagina, né, como seria o mundo desse jeito, se todas essas instituições trabalhassem perfeitamente conforme o plano inicial de Deus, né? Sabemos também que a família foi a instituição primeira que Deus criou, né? Quando estava lá no Jardim do Éden, ainda que criou a primeira família, né? Aí a gente sempre, quando vai fazer pesquisas, buscas nos livros que nos remete à teologia lá, que se fala sobre isso, aí tem sempre aqueles debates, mas uma da coisa não tem discussão, é que a família foi a primeira instituição criada por Deus. Aí a discussão é sempre, quem veio primeiro, o Estado ou o Estado, sempre governo, né? O governo ou a igreja, né? Aí já tem aquelas discussões, não, deve ter sido o Estado, não, depois foi a igreja, né? Aí é uma discussão para os historiadores, mas eu me filio de que o Estado veio primeiro, né? Quando eu vou falar um pouquinho aqui, quando a gente estuda nas faculdades por aí, o irmão Alessio teve o mesmo estudo que eu tive lá, né, na faculdade, a gente estuda um pouco sobre a teoria do Estado, não muito da igreja, mas do Estado sim, do governo, como surgiu, né? E para a gente entender um pouquinho, isso eu vou falar aqui não é questão religiosa, teológica, o Estado, nos estudiosos, historiadores, com muitas teorias, né, que trabalham muito com teorias, né, diz que o homem vivia em estado de guerra, após se perder lá na família inicial, viveu em estado de guerra, né? Deus colocou no homem essa questão de governo, de Estado, foi para organizar, não foi para roubar, igual está aí não, né? Então ele vive em estado de guerra. Aí tem até o Hobbes, né? Inventou aquele negócio lá de dizer que o homem é o lobo do homem, porque o homem vivia em estado de guerra um com o outro. Então aí a gente vê que a família começou a degenerar desse tempo lá para cá, né? Segundo essas teorias do mundo, viu? O homem vive em estado de natureza, que eles chamam, né? Estado de natureza, eles que era um selvagem, né? A família para eles não valia nada quando ele ficou perdido, né? O homem saía daqui, nessa história dele, tinha sua família, não estava satisfeito, eu vou ali, e aquela ali eu vou pegar para mim aquela família. E não tinha nada que impedisse. Ele estado de natureza, ele tinha toda a liberdade do mundo, né? Eu vou dominar aquela família e ficar para mim. Pronto, acabou. Quem ia deter? É o estado de natureza. O homem era livre, solto, né? Aí Deus inculcou na mente dos homens que desse jeito não poderia ficar. Vamos criar o Estado, né? E o que é o Estado? Continuo falando, irmãos. Estou falando teorias, intelectos, né? O que é o Estado? O Estado nada mais é do que eu pegar um pouco da minha liberdade e passar por um ente maior para cuidar, tomar conta. Porque a minha liberdade era como se fosse ilimitada. Só que quando é ilimitada, os outros também são ilimitados. Acaba dizendo que eu tenho liberdade e eu não tenho liberdade nenhuma. Porque a mesma liberdade que eu tenho, o irmão Alaés tem, o irmão Eduardo tem, e aí nós vamos fazer o que quiser da vida, né? Aí a minha liberdade está toda... Não está, porque da mesma forma que eu posso fazer, o outro pode fazer contra mim, né? Então Deus criou, viu que isso estava muito bagunçado, e vamos dar vamos criar mais um ente aqui para melhorar isso. Aí foi a criação do Estado. Mais na frente... Aí é onde entra essa discussão, que foi a questão da igreja, os primitivos falam a igreja, não, a igreja foi organizada só de Jesus, não, já tinha, sei lá, deixa isso para lá, né? Então,
Aí veio a igreja, da mesma forma, para tentar controlar esse estado do homem, né? Vamos lá, Deus inculcou lá no homem, vamos lá criar a igreja para deter isso tudo. Só que aí, o que Deus queria? Que isso tudo trabalhasse de forma harmoniosa, de forma tranquila. Então, se a família fosse forte, o Estado seria forte, a igreja seria forte. O problema é a degeneração de todas elas. A família degenera, reflete no Estado, reflete na igreja. É como se fosse uma engrenagem, né, na nossa vida, né? A gente analisa por aí, a gente vê. Tem umas teorias que falam o seguinte: não existe Estado, governos, né? Vamos falar governo, né? Não existe governo corrupto em sociedade, em sociedade honesta, né? E da mesma forma, não existe o governo honesto em sociedade corrupta, porque um é um ciclo viciando o outro, né? Mas é a vontade de Deus? De jeito nenhum, a vontade do homem. Aí então Deus resolveu colocar ordem nesse negócio, né? Vamos lá. Então as instituições deveriam trabalhar em harmonia para glorificar a Deus. Foi o primeiro plano, né? Mas elas podem ser discordantes quando ultrapassam seus limites. Acima de tudo, elas devem ser protegidas e defendidas. É o que nós fazemos na igreja, dia a dia. Nós estamos aqui para pregar a palavra, para aprendermos e colocarmos em prática. Fazemos a nossa parte, né? Cada um tem que fazer a sua parte, né? E não ficarmos concordando com tudo, né? Então, a primeira instituição é a família. A vontade de Deus para a família é que ela seja uma instituição básica e fundamental da sociedade. Por isso que nós lemos lá, a imagem e semelhança de Deus. A união de um homem e uma mulher em um compromisso para a vida toda, a fim de criar e educar aqueles ao seu redor. A instituição básica principal da família é isso: glorificar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus, ser exemplo para refletir o que Deus nos ensinou, né? O problema vem com a degeneração, né? Nós temos que ser regenerados e não degenerados, né? O homem não teria criado a família sozinho, sem ter aquela sabedoria dada por Deus. Porque imaginemos nós, temos toda a liberdade, fazemos o que queremos, vou criar compromisso, né? Vou criar regras para o meu andar, meu desenvolver. Nós não teríamos essa capacidade. Nós queremos sempre a liberdade, de qualquer jeito, né? Depois da queda, podemos ter certeza de que o homem jamais buscaria criar uma organização com esses limites, né? Então, o homem não sozinho não, né? Deus só fez uma mulher para o homem, e mesmo assim, há uma tendência à poligamia ou ao adultério masculino e feminino, né? Mas o princípio de Deus não é esse. O princípio de Deus é esse aqui, de um homem e uma mulher, pronto, acabou, né? Aí a gente discutindo, eu já ouvi pessoas querendo justificar seu erro, um erro que está na Bíblia, né? Dizendo isso, o erro está lá na Bíblia. Porque diz que a primeira poligamia na Bíblia está lá, se eu não estiver enganado, os irmãos podem verificar aí, em Gênesis 4:19, na herança de Caim. Eu não sei qual a geração, quinta geração de Caim, por aí, né? Se alguém tiver, pode ler para a gente aí, verifica isso aí. É Gênesis 4:19, acho que sim. Isso mesmo, perfeitamente. Aí a gente justifica, né? Olha aí, ó, lá no início já teve a poligamia, né? Aí a gente vai e argumenta assim, mas isso aí foi de uma coisa simples que a gente pode falar, mas isso aí foi da geração de Caim. E Caim, você sabe, foi assassino. Não, isso aí não vem ao caso. Quando as pessoas querem justificar o seu erro, né? Dizer que olhar que a geração lá teve 2 mulheres, a poligamia lá na Bíblia, mas não olha de onde veio isso, de onde veio essa tradição dele, né? Aí quando você joga a tradição, aí as pessoas que não querem ouvir, não, isso aí não tem nada a ver não, eu só quero o lado que me justifica, né? Então devemos ter muito cuidado com isso, né? Então a família não foi criada para isso. A família é o maior laboratório que nós temos para colocarmos em prática as nossas teorias, nossos estudos, tudo na família. O amor, ele é cultivado na família, ele começa na família, né? A tolerância começa na família, né?
A gente entender o irmão, né? O amor ao próximo. Tem que começar na família. Se não tem na família, como é que vai aplicar fora, né? Então, nós temos que ver isso aí. A família é uma instituição divina. Ela é tão importante que foi criada antes da igreja, antes do Estado, antes da nação. Deus não fez o homem para viver na solidão. Quando acabou de criar o homem, Adão, o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, que esteja como diante dele. Lá em Gênesis 2,18, os irmãos conhecem muito bem isso, né? Então, a solidão, se a gente assiste alguns filmes aí que falam da solidão, é muito difícil, é muito horrorosa. O homem não se cuida, o homem vive parecendo um bicho selvagem mesmo, né? Na solidão, né? Então, Deus viu que isso não era bom para o homem. Tem que criar uma família, né? Deus tinha em mente que a constituição da família, mas esta não está completa só com o casal. Por isso o Senhor previu a procriação, dizendo: crescei e multiplicai-vos e encheis a terra, né? É o que os pastores brincam muito aqui, que tem uns que levam isso a sério demais, né? Essa multiplicação, até isso os estudiosos tentam explicar alguma coisa, né? Que essa multiplicação, que uns aí têm 15 filhos, levou a sério demais isso aqui, mas é mais para fazer graça, né? Que era o seguinte: o homem tem 2, tem 3 filhos, aí com 3 filhos vão ter quantos netos? Já vai multiplicando assim, né? Aí tem uns que pegam só para si, né? 15 logo, 16, né? Tá bom. Mas isso aí não vem ao caso. O importante é que Deus criou o homem para o louvor da tua paz, da tua graça, né? Divina mesmo, né? Fica mais clara a origem da família quando lemos: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher, e serão ambos uma só carne, né? Lá em Gênesis 2:24, né? É outra coisa também que o mundo hoje em dia diz que a família está degenerando, vamos dizer assim, é uma instituição falida, né? Porque essa questão da família hoje em dia não, já entra num casamento pensando em sair, né? A gente que, no caso eu e a Laís, que estudamos um pouquinho dessa parte da lei, as pessoas costumam perguntar: eu vou casar. O regime de bens já vem automático, se você não escolhe, é o regime da comunhão parcial de bens, né? Que antigamente era o regime total, né? Aí eu viram que estava tendo muito problema, vamos botar esse regime de casamento aí, né? Normal, tranquilo, até aí tudo bem. Agora, quando você vê um casal entrar, vai casar, e já vai fazer: eu vou fazer aqui minha separação total de bens. Para nós que somos cristãos, não soa muito bem não, né? Como é que eu vou entrar num casamento para sempre, até que a morte se separe, e eu vou dizer assim: não, meus bens, seus bens, separadinho aqui, né? É como se a gente estivesse entrando num contrato já com o pé fora, do lado de fora, né? Não, nós não devemos ser desse jeito. Então não tem certeza, né? Nós cristãos não devemos ser assim, né? Isso pelo menos é a minha opinião, né, irmão? Porque a gente analisa bem, né? Se eu arrumei a minha companheira idônea para casar, tudo, eu já vou pensar nos bens, aqui, vamos separar aqui. Não, deixa aí como o mundo diz, aí é junto e misturado e pronto. Que conversa é essa de cristão estar separando bem? Não tem nada, até porque a maioria dos pobres também não tem bem, né? Deixa eu... O homem nascido de pai e mãe. Aí tem as exceções, né? Da questão da separação, tem as famílias formadas por pais, formadas só por mãe, aí tem as degenerações também, que muitos misturam tudo, né? Então, irmão, o ataque à família, nós devemos defender isso, não podemos aceitar esses ataques que nós vimos na mídia por aí, né? Que sabemos que, por mais que eles dizem que é uma instituição falida, a gente sabe que ainda é instituição, a não ser que Deus criasse outra, né? A instituição básica que vai colocar o mundo no lugar correto, né? Por ser de origem divina, o inimigo tem atacado a família de maneira implacável, né? As tentações aos pais e aos pais de família, principalmente na área do sexo e do mau relacionamento com os filhos, têm sido inconstantes. Os ataques aos filhos, lançando contra os pais, dos pais contra os filhos, o problema das drogas, do sexo ilícito, da pornografia, de outros vícios, da homossexualidade e vários outros por aí, né? Então, nós estamos aqui na igreja debatendo, estudando, ouvindo a palavra, a gente ouve e temos que colocar em prática. Senão, do que adianta a gente ficar ouvindo, como a irmã Bernarda gosta de dizer, às vezes nem entra no ouvido, né? Uns que entram no ouvido saem no outro, né? Entrou no ouvido sai no outro, e tem uns que nem entram, né?
Então, não devemos aceitar isso, né? A segunda instituição, como eu falei, é o Estado, né? Que nós, segunda instituição, eu só defendo a primeira que é a família. A segunda instituição, o Estado, a vontade de Deus para o Estado é que ele estabeleça a justiça e restrinja o mal, penalizando os que quebram a lei. Está lá em Deuteronômio 1, 16, 17, e a gente pode entender melhor isso, né? Todos os que servem no governo civil devem temer a Deus e reconhecer que é Deus quem governa o universo de alto a baixo, ou seja, a sua totalidade. Aí muitos ficam dizendo, mas a igreja e o Estado tem que ser separados, né? Sim, separado na administração, mas na promoção de homens sábios, de homens tementes a Deus, nós devemos abrir mão disso nunca, jamais, né? Nós estamos aqui trabalhando, mais uma vez, volto a enfatizar, né? Que é para trabalharmos a mente das pessoas, para ter essa consciência de pessoas tementes a Deus que cheguem ao poder e não façam como a gente vê, os maus exemplos aí no dia a dia, né? Quando ele fala governo civil, no tempo da Bíblia, o governo era como se era só um rei que tomava conta de tudo, né? Hoje, essa questão é meio... depois que inventaram a tripartição, o nome é complicado de falar, né? De poderes, né? Dividido o poder, né? Legislativo, judiciário e executivo. Aí, quando a gente fala governo, fica pensando, está falando só o presidente, só o governador? Não, de um modo geral, né? É porque quando tempo da Bíblia era o rei tomava conta de tudo, né? Ele era o poder moderador, ele resolvia tudo, né? E hoje em dia é dividido. Aí quando a gente fala governo aqui, governo civil, é a instituição toda, é nosso judiciário, nosso executivo, nosso legislativo, que dão maus exemplos. Não podemos generalizar, dizer que não tem homens tementes a Deus, tem. Claro que tem. Mas o que a gente vê, o resultado, o povo diz que a coisa ruim é que aparece mais, né? A gente vê muito o desrespeito. Não tem trabalho para o bem comum, né? Os poucos que tentam, sai fora logo. Por isso que eu falo para os irmãos, se nós não prepararmos aqui na sociedade toda, a igreja forte, a família forte, para poder refletir lá, não tem jeito. Eu sempre já falei aqui uma vez que o Cristóvão Buarque, uma vez no congresso lá, né? Só vou citar o que eu achei interessante o que ele falou, né? Dizendo assim, como é que a sociedade quer que aqui no congresso tenha só homens impolutos, homens honestos, se eles saíram dessa sociedade desonesta, né? É difícil. Vai pensar que aqueles homens saíram de onde? Vieram de outro planeta? Não, eles saíram dessa sociedade que não respeita a fila, não respeita a vaga de idoso, não respeita o deficiente, não respeita nada. Eu quero o meu primeiro, né? Eles saem de lá. Mas por isso a gente deve dizer que não, vamos concordar que é desse jeito. Não é a vontade divina isso, não. A vontade de Deus é que essas famílias, que essas pessoas sejam regeneradas, que conserte para ter famílias fortes, governo forte, igreja forte, né? Não é o que a gente vê, mas a gente tem que bater nessa tecla direto, né? E o terceiro, a vontade de Deus para a igreja é que ela seja uma união santa de verdadeiros cristãos, que professam sua fé em Cristo como única esperança de salvação. A vontade principal, o princípio é esse. Só que aí a gente vê tantos outros falsos profetas colocando coisas errôneas na cabeça das pessoas, né? Não é desse jeito, não. Deus não quer que você passe por isso. Deus não quer que você veio para aqui, só pensa na felicidade, né? E parece que não leio lá Mateus 6, 33, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Essa parte não olham, né? Então eles querem, estou falando agora dos maus que vão para frente dos púlpitos para pregar só as boas coisas materiais, né? O crescimento, aí inventam quantas questões que eu já vi algumas pessoas falando que parece mais coisa dos despachos, né? Fogueira não sei o quê, de certo e tal, dia não sei o quê, né? Eu vi até um discurso numa televisão e um padre falou um negócio, né? Que a gente tem que analisar certas coisas que parece aqui interessante, né? Ele falou assim, olha, quando você ouve alguém falando assim, Jesus hoje está curando em tal lugar, desconfie daquele Jesus. Nós temos que desconfiar mesmo. Eu tive que concordar com o padre, né? Olha, Jesus hoje está lá na igreja tal, falando isso, fazendo tal milagre lá, né? E a pessoa vai
sem analisar, sem nada, não desconfia. Olha, que Jesus é esse. Lá não sai assim desse jeito, lá marcado até o horário correto, né? Não, a gente sabe que Jesus cura, faz tudo, mas na hora que é eu que vou dizer, não, Jesus, você vai estar lá, tal horário. Não, não é assim, né? Nós devemos ter cuidado com isso. Então, sua missão é estabelecer e fortalecer a santidade nos crentes e suas famílias, né? E penetrar no mundo com o evangelho. Lá em Mateus 28, 19 e 20, tem esse aí que fala aí de pregar o evangelho em todas as nações, né? Essa é a missão de nós crentes, de nós cristãos, né? De nós aprendermos aqui e colocarmos em prática o nosso caminhar no nosso dia a dia aí, né? E não ficarmos com viajarmos nesse vício, né? Nós estamos na igreja, não é por... tem duas palavras parecidas, né? Nós temos que ser um ciclo virtuoso. E no mundo nós temos muito... O ciclo não é vicioso, é diferente, né? As palavras são bem parecidas, mas muda muito, né? Eu vou contar uma historinha aqui para os irmãos, que eu achei bem interessante, né? Alguém já deve ter até conhecido essa história, né? Mas faz bem sentido no que nós estamos debatendo aqui hoje, né? Conta que um pai de família resolveu viajar com seu filhinho, né? Filhinho pequeno, né? E eu até me lembrei dos nossos quando eram pequenos lá em casa, gostava de dizer, só está viajando e falar, pai, está chegando. Me fez lembrar disso, né? E disse que o pai ia fazer uma viagem de transporte lá qualquer e com seu filho pequeno. E aí ele falou, marcou o tempo da viagem, vou dar mais de 1 hora. Eu estou com uma revista bem interessante para eu dar uma lida aqui, né? Eu vou para passar o tempo. E ele resolveu ler essa revista. Quando ele começa a ler aqui no primeiro parágrafo, o filho pergunta, pai, o que é aquilo? Para a janela, né? Aí diz, aquilo é um gado lá. Ah, tá. Aí anda mais um pouquinho, ele começa a ler de novo, o filho torna a interromper. Pai, e aquilo? Ele diz, não, é uma granja, meu filho, é uma paisagem assim, né? Aí o pai foi se irritando com aquilo, né? Aí mais um tempinho que eu lembrei do meu, ele disse, pai, já vamos chegar. Aí o pai ficou irritado, mas que coisa, eu querendo ler minha revista, esse menino desse jeito, né? E não parava nunca. Lá uma certa hora, ele vira para o filho, ele olha a revista e viu que a revista tinha um mapa mundi, né, que ele fala, né, um mapa mundial ali, tudo bonitinho. Ele falou, eu tenho uma ideia boa, eu vou calar esse menino agora mesmo. Eu vou cortar esse mapa mundi e fazer um quebra-cabeça aqui para ele rapidinho. Um instantinho, o filho pegou a página da revista, cortou todinho o mapa mundi, né, e ajeitou lá. Filho, é o seguinte, você vai montar esse quebra-cabeça aqui e quando estiver pronto você me avisa. E eu vou continuar com a minha leitura aqui, né. Tá bom, papai. Aí ele pensou, cara, estou livre das perguntas do filho, né? Até ele montar esse mapa mundo, vai ser uma eternidade, eu chego na minha viagem, né? Só que não deu, disse que foram 3 minutos, o menino estava com o mapa mundo montado, né? Aí o pai, admirado, falou, mas filho, mas tão rápido, você conseguiu montar esse mapa mundo desse jeito? Como você conseguiu fazer isso? Aí o filho, espertinho que era, né? Falou, não, pai, é porque eu virei a figura e do outro lado tinha a imagem de um homem, né? O retrato de um homem, né? E aí eu fui lá e montei pela imagem do homem, e não pelo mapa mundi, né? Então, se eu for pelo homem, rapidinho eu terminei. O mapa mundi eu não ia terminar. Aí qual a moral dessa história? Se a gente quer um mundo melhor, nós devemos consertar o homem, não ficarmos aí batendo com isso, aquilo, né? Faça o exemplo do menino, que a gente consegue consertar o mundo. Foque no indivíduo, né? É o que nós fazemos aqui, né? O menino inteligente, né? Dá uma surra no pai, né? Desse jeito, né? Então, isso quer dizer que nós devemos focar sempre no indivíduo, né? Outra questão que eu achei bem interessante, antes de concluir, falando de um filósofo, que muitos ouviram falar aí, sem entrar na questão religiosa dele, né? Na filosofia aprendemos de vários sábios que a verdadeira mudança profunda, duradoura e, portanto, eficaz é a mudança realizada através do conhecimento, da leitura, da palavra e de sua aplicação prática. Ou seja, aqui a gente traz para nós a leitura da palavra de Deus, né? No nosso caso aqui, com certeza, né? Aí conta que o filósofo chinês Confúcio, de aproximadamente 500 anos antes de Cristo, diante da pergunta de um discípulo sobre como mudar o mundo, ele ensinava esta antiga lição. É só um parágrafo aqui que eu leio para os irmãos, né?
e é bem verdadeira, né? Ele disse: se quisermos estados organizados, primeiro devemos orientar as famílias. Olha o que nós falamos, a família é a base, começa por lá, né? O mundo também vê isso aí, só não faz seguir nada, né? Desejando orientar as famílias, primeiro devemos cultivar a sua personalidade, tentar mudar a sua personalidade, melhorar essa personalidade, que o homem, como nessa discussão do homem é bom e é mau, eu fico no que o homem é mau de nascença, depois é que a gente vai consertando, né? Mas a origem dele lá, quando nasce um menino pequenininho, ele quer tudo só para ele, né? A gente tem que cuidar do menino, vai aqui, né? Então devemos orientar, cuidar com isso, né? Desejando cultivar a sua personalidade, primeiro devemos mudar seus corações. O coração deve ser o coração bondoso, misericordioso, é isso que nós devemos estar fazendo direto. Desejando mudar seus corações, primeiro devemos buscar a sinceridade de seus pensamentos, pensar no que é bom. A gente deve inculcar na cabeça das crianças, pensar no que é bom, em coisas boas, edificantes, né? E não ficar focando no que é mal, que o mal vai penetrando devagarinho. Quando for ver, é difícil, o estrago está muito grande, né? Desejando a sinceridade em seus pensamentos, primeiro devemos buscar o verdadeiro conhecimento dentro da alma, né? Então é isso que o Confúcio falou lá, né? Ele não era nem um cristão, né? Lá do templo, ele é chinês, né? Então a gente deve cultivar essas coisas boas, né? Desde cedo colocar na mente da criança. Na minha sala, domingo passado, eu estava falando com os alunos ali que eu fui batizado aqui na igreja há pouco tempo, mas eu frequento a igreja desde os 13 anos, né? Eu frequento a igreja batista lá no Nova Jerusalém do Gama, depois lá no setor O, e sempre batista, né? Nunca fui de outro ali não, né? Então, eu falei para eles, eu não me lembro qual o matinê primeiro que eu fui na vida, eu não lembro, mas quando eu fui levado na igreja batista a primeira vez, eu me lembro. A minha avó me levou, eu me lembro direitinho. De repente eu não segui nada lá naquele lá, mas eu lembro direitinho como foi que eu fui levado. Então, por isso, coloquemos na cabeça das crianças, né? Que a criança não está percebendo nada, mas sabe tudo, vai lembrar de tudo lá no futuro, né? Outro exemplo dessas questões de famílias, eu agora viajei e eu sempre gosto de perguntar para as pessoas as questões más que a gente ouve direto, histórias más, família que não deu certo, a gente ouve direto para todo lado, não precisa nem perguntar. Mas as questões boas a gente deve perguntar. E tem lá perto dos meus pais uma família muito numerosa, que levou muito a sério essa questão aqui dos multiplicar, e eles têm 15 filhos. E o irmão dele também tem 15. Então, só em duas deu 30, né? Aí a gente brinca muito com eles lá, né? Eu vou trazer isso para os irmãos perceberem o que é uma família cristã, a diferença que faz no outro. Vai ser 100%? Não, nós somos imperfeitos, mas vai melhorar bastante, vai. E aí eu perguntei para ela lá, olha, como é que está? Nossos amigos lá, né? A mulher está viúva hoje em dia e está com os filhos estão todos lá com ela, né? Com exceção de todos não, parece que tem uma que mora fora, só um, tem 14 lá perto, né? Aí eu perguntei, como está aquela família? Porque lá quase todo mundo é evangélico, né? Só tem acho que 2 ou 3 que não são. E ela disse, só bênção. Aí eu falei, cara, só bênção é. Ela está idosa e os filhos moram perto, mas eles cultivaram essa questão toda. Não, a avó não é cheia de netos, igual a gente vê muito para as famílias por aí, e inclusive nas outras lá vizinhas a gente vê muito isso, que a família desajustou para que a avó fica só criando de muito neto. Não, ela está lá sozinha. E eles fazem um rodízio. Aí diz, olha, são 14 que tem aqui, cada dia um membro da família dorme na casa dela. Eles são evangélicos. E os 2 ou 3, parece que não são, seguem. É claro que vão seguir. Eles vão ficar, a maioria, não vão ficar perdendo. Não, então ela cultivou isso, um casal cultivou isso do início. Pessoas pobres lá do interior, com pouco estudo, mas colocou todos os filhos desse jeito. Está colhendo os frutos. Os irmãos dele lá, que é um irmão lá, que são bem próximos, também tem a mesma quantidade de filhos. Aí eu pergunto para os irmãos, quantos fazem isso? Não faz, é muito desajustado, tem bebedice no meio, tem muita separação no meio, tem muita briga entre irmãos no meio, né? E eles são dois irmãos. E 2 irmãos, você vê a diferença, né? Aí muitas pessoas no mundo ficam lá, mas na igreja tem problemas. Sim, tem problemas, e onde não tem? Onde tem o ser humano tem problemas. Mas a gente tem que analisar onde está a melhor forma de melhorar. E onde é que a forma de melhorar? Melhorar pela família, melhorar pela igreja, melhorar o governo, tudo. A gente tem que começar pela família, né? Então, um exemplo bem simples que eu vi aí, que eu perguntei lá e eu achei maravilhoso. Filho cuidando dos pais sem briga. O rodízio é desse jeito, eles fazem,
Só dá 2 vezes por mês para cada um. Eles vão lá, dormem com a mãe, tranquilo, sossegado, bonitinho. Um exemplo, todo mundo, as pessoas de fora falam, ali que é família, né? Os outros que não sabem nem por que está acontecendo aquilo, né? Uns falam, mas que é evangélico. Tem uns que falam, é claro, né? Outros, não, é porque ali foi linha dura, foi isso, foi aquilo. Um bocado de exemplo, né? Mas nós devemos cultivar as coisas boas, né? Deus coloca isso para a gente, é para a gente seguir bons exemplos, né? A Bíblia é cheia de bons exemplos, mas quem quer seguir o mal, justifica o seu mal com coisas que tem na Bíblia. Só que eu não quero o encargo todo, não, né? Só quero um pedacinho, né? O resto não, né? Nós devemos ter isso tudo, né? E para concluir, irmãos, qualquer ideia que ameace a existência dessas instituições está em guerra com a estrutura que Deus montou, né? O governo corrupto está totalmente em desacordo com o que Deus montou, né? Os juízes julgando de maneira parcial também, da mesma forma. Os governos... que tem gente que fala assim, olha, o governante da minha cidade, até isso a gente ouve, ele é bem honesto, ele não rouba nada, né? Aí a gente vai ver, mas o que ele fez? Ele fez isso e aquilo, né? Isso era a necessidade do povo? Não. Às vezes, pensa que está sendo honesto fazendo, está precisando do asfalto na rua, mas ele não, eu vou fazer um colégio, um local onde não precisa. Aí está sendo honesto? Não está, ele está visando o anseio para ser reeleito, essas questões todas a gente tem que analisar, né? Não é só as coisas que vêm, as coisas boas também tem coisas incutidas atrás daquilo, né? Tem outras ideias atrás daquilo ali, né? Então tudo isso nós devemos analisar. O que está na mente do governante? É o bem comum do povo ou é o bem dele para se reeleger? Tem isso, temos que ficar atentos a isso tudo. A igreja que eu entro, ela professa que Jesus Cristo é o nosso único, suficiente Salvador? Ou eles estão entrando lá procurando bens materiais, melhorias? Não, temos que analisar também, né? Ao entrar nessa batalha, concentre seus esforços na promoção de governos piedosos, no fortalecimento das famílias e na edificação da igreja. A igreja é verdadeiramente de Deus, né? São, irmãos, essa pequena reflexão que eu trouxe para os irmãos, espero que tenham entendido, inclusive os outros também lá da nossa live, né? Como sempre enfatizo aqui, fico muito nervoso quando chego aqui em cima, tenho umas ideias boas que chega ali no banco, quando eu voltar eu vou lembrar, eu devia ter falado isso, mas não falei, né? Mas espero que os irmãos tenham entendido, né? O recado que a gente tem aqui hoje, a nossa reflexão pequena e simples, né? Mas com Deus na frente, como dizia o irmão que partiu para a glória, né? É o Diogo José Júlio que pregou aqui, eu sempre gosto de falar isso dele, né? Eles não vai para frente quem deixou Deus para trás, né? Então nós devemos deixar Deus na frente, a gente sempre, aí a gente vai. Agora deixa Deus para trás e quer o sucesso lá na frente? Não, de jeito nenhum, né? Nós devemos cultivar as boas coisas, os ensinamentos bíblicos e colocarmos em prática no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Amém, irmãos? Vamos orar e encerrar aqui a nossa participação. Grandioso Deus, soberano Pai, muito obrigado, Pai, por mais uma manhã que o Senhor nos concede para estarmos aqui na Tua casa, para juntos, Pai, como Teus filhos, Teus e meus irmãos, estudarmos e analisarmos o que o Senhor quer nos ensinar no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Para tanto, pedimos que o Senhor nos dê sempre a sabedoria vinda do Senhor para entendermos e colocarmos em prática no nosso caminhar, no nosso dia a dia, para que tenhamos famílias fortes e, por conseguinte, governos fortes, focados no querer do Pai, e igrejas mais fortes ainda, para continuarmos ensinando e fortalecendo essa cadeia, Pai amado. Fica conosco. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui, que está na live também, da mesma forma. Espero que eles tenham entendido. E fica conosco hoje e sempre. É minha oração, em nome de Jesus. Amém. Espero que no próximo domingo o pastor já esteja aqui, né? Nosso homem de Deus, que é preparado para a missão de pregar, né? Dividido em classe agora? Tem o pós-lúdio, né, irmão? Tem um pós-lúdio? Ok. Irmãos, nós estaremos fazendo nosso pós-lúdio. Eu escolhi o cântico Minha Casa de Bênção, porque assim como o irmão Marlon falou, a nossa mudança da nossa sociedade, do Estado, começa na nossa família.
Então, se a nossa família estiver dedicada a Deus, né, seguindo os ensinamentos de Deus, com certeza nós seremos capazes de mudar a nossa sociedade, né, o nosso país. Amém? Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração.